São Paulo. Sobre a mesa ata da sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros, em discussão, está aprovada a ata. Cumprimento os senhores procuradores presentes, doutor Denis Vedova Gomes, comparece a esta sessão, representando a Fazenda do Estado. Indaga o doutor Tiago Pinheiro Lima, eminente procurador de contas, deseja a vista de alguns dos nossos processos? Não, senhor presidente. A palavra é dos conselheiros ao início da sessão. Não havendo interesse, podemos partir para a ordem do dia. Eu informo que há sustentação requerida no item 53, a cargo do conselheiro Renato Martins Costa. E, oportunamente, faremos a inversão de pauta em homenagem ao senhor advogado. Relato o item primeiro, é um contrato do metrô com DFF Serviços, Construção Civil e Naval Limitada. A instrução é favorável, já antecipei o relatório a Vossas Excelências. O voto é pela regularidade. São terceiro, quarto e quinto termos aditivos ao contrato e conhecimento do termo de aceitação do serviço. Está em discussão e votação. Aprovado. Itens 2 e 3, é um termo de permissão da Unesp. A permissionária é Cremalix Resíduos. Acompanha uma representação. A instrução é favorável pela aprovação do feito e improcedência da representação. Na mesma linha, ao Ministério Público de Contas, o voto acompanha a regularidade da concorrência do instrumento de contrato e improcedência da representação. Em discussão e votação, aprovado. Peço vênia para retirar o item 4, volta ao gabinete para reestudar. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, os eminentes procuradores, doutores Tiago Pinheiro Lima e Denis de la Vedova, todos os presentes, eminente prezadíssimo senhor secretário, diretor-geral. Item 5, contas de 2013 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. A instrução é pela aprovação. Encaminhei a íntegra de relatório e voto a Vossas Excelências, que conclui pela regularidade das UGEs discriminadas, em folhas 34 a 37, regularidade com ressalva daquelas elencadas nas folhas 37 a 40. Quito os ordenadores de despesas, libero os responsáveis por adiantamentos e almoxarifados, homologo as baixas patrimoniais. Eu voto. Que está em discussão. Contas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência. Relatórios e votos individualizados, 6 a 8, senhor presidente. Deferido. 6, concorrência, contrato, termos, execução contratual, DR com Tamasa Engenharia. 7, termos aditivos, recebimento provisório e definitivo, Sabesp com o consórcio Aliter Enotec. E 8, concorrência, contrato, Departamento Hidroviário do Estado com o consórcio CE 69 Hidrovia. A instrução final foi pela regularidade. Os meus votos acompanham com as determinações e recomendações pertinentes. Em discussão, 6 a 8. Encerrada a discussão. Em votação, aprovado. O 9 é concorrência e contrato do DR com Construtural Engenharia e Construções, obras e serviços da SP 304. Aqui são verberados, senhor presidente, senhora conselheira, aqueles aspectos que foram pacificados pelo plenário desse tribunal em relação à visita feita por engenheiro, a regularidade da sua exigência, e quanto à antecipação da garantia, considerando a alteração do edital padrão do DR e as características do caso concreto, que aqui se assemelham às hipóteses que o plenário reconheceu como passíveis de relevação. 21 empresas retiraram o edital, 15 realizaram visita técnica, 9 efetivamente disputaram o torneio, preço abaixo do orçado. Meu voto é pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 10, 11 e 12, em conjunto também, senhor presidente. Deferido. Prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Universidade de São Paulo e 11 e 12 pela Secretaria de Economia e Planejamento à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado.
13 são embargos de declaração em face de acórdão desta Câmara que julgou regular a prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Orquestra Sinfônica, pela Secretaria de Estado da Cultura, melhor dizendo, a Fundação Orquestra Sinfônica do Estado. Embargante é a Fundação Orquestra Sinfônica. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, senhores conselheiros, aprovamos uma recomendação considerado o seguinte fato, e desta recomendação sobreveio, ou a partir dela sobrevieram os embargos. A Orquestra Sinfônica começou a formar frações da sua configuração plena, quintetos, sextetos, quartetos, para apresentação em eventos setorizados, isolados. E esses eventos eram remunerados pela orquestra, pela fundação, a partir dos recursos recebidos. O voto afirma, sem nenhuma sombra de dúvida, que isto não é regular, que isto não é um procedimento que possa ser referendado pelo tribunal, já que a mesma fonte estaria remunerando em duplicidade, às vezes até triplicemente, dependendo do número de eventos, o mesmo ato, que é uma apresentação pública de músicos da orquestra, embora em frações diminuídas. Nesse sentido, considerando as peculiaridades, eu não determinei a devolução e nem julguei as contas, menos ainda julguei as contas irregulares por conta desse aspecto. Mas fiz uma determinação que expressei em forma de recomendação de que, se essas apresentações viessem a ser feitas, que elas fossem remuneradas por outras entidades que fizeram o convite, que se interessaram pela apresentação e não pela própria Fundação Orquestra Sinfônica. Não me parece que haja nada a aclarar. Foi isso que o voto disse, me parece que foi isso que a nossa Câmara decidiu, e se entenderem os dignos dirigentes da Fundação que isso representa verdadeiramente, ainda que em forma de recomendação, uma sucumbência, que recorram ordinariamente dessa decisão. Porém, não me parece que haja nada a aclarar. A decisão é límpida no sentido da irregularidade desse tipo de conduta e insta a administração a não mais repeti-la. Então, eu rejeito os embargos. E qual foi o ponto que eles não entenderam? Precisou desenhar algo? Porque eu acredito que eles tenham apreendido que a recomendação não teria um caráter compulsório nessa circunstância, e que, se assim eles agirem nos exercícios seguintes, eles queriam explicitar se disso iria decorrer um julgamento desfavorável para exercícios seguintes. Esse é um problema dos exercícios seguintes. Aqui, esse é 2011, vai ver que 2012 também tem? Quase que certamente. Eu imagino que a coisa seja por aí. Também, Vossa Excelência deixou bastante claro o que foi decidido. Vossa Excelência tem algo a aduzir, conselheira? Eu não acompanho. Encerrada a discussão, aprovado o voto do relator. Palavra na sequência, a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral. Eu relato o item 14, em exame, contas apresentadas pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, contas referentes ao exercício financeiro de 2010. A TJ, chefia de TJ e PFE opinaram pela regularidade das contas. Eu encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. Item 15, em exame, contrato firmado entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, e a ASECO TI SA, precedido de inexigibilidade de licitação, objetivando a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em 3 salas cofre. A TJ, por suas assessorias e chefia, e PFS manifestaram pela regularidade. Aqui, sobre a contratação direta adotada pela companhia, esse tribunal conta com vários julgados no sentido da regularidade de ajustes similares ao que ora se analisa, tendo em vista o reconhecimento da exclusividade da empresa contratada.
Diante desse contexto, eu acompanho a TJ e PFE e voto no sentido da regularidade. Em discussão e votação, aprovado. E o item 16 trata-se de um convênio celebrado na Secretaria do Estado da Cultura, a Prefeitura Municipal de Botucatu. Também em análise, primeiro termo de ditamento, a fiscalização opinou pela regularidade, a TJ e PFE no mesmo sentido. Encaminhei previamente o relatório e voto e acompanho toda a instrução no sentido da regularidade com recomendações. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. E com isto encerramos os feitos estaduais, com os cumprimentos a doutor Denis Gomes, eminente representante da Fazenda de Estado. Passamos a avaliar os feitos da área municipal. Nós, com a concordância dos senhores conselheiros, vamos inverter a ordem dos processos, de maneira que o item 53 seja apreciado com prioridade. Eu solicito à senhora Luciana Matozinho, superintendente do Instituto Previdência dos Servidores do município de Taquaritinga, que ocupe a tribuna destinada aos defensores para suas considerações. Cumprimento a doutora Luciana Matozinho. Informa que Sua Excelência terá 15 minutos para sua defesa após a leitura do relatório. A palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. Então, boa tarde, doutora Luciana. Eu sintetizo o relatório e cuida de recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2011 do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Taquaritinga. Principal impropriedade que ensejou a desaprovação das contas refere-se ao déficit atuarial superior a R$ 106 milhões, equivalente a 9 vezes a receita arrecadada no exercício. Ainda agravou o quadro a constatação de que as medidas propostas pelo técnico atuário na análise das contas do exercício anterior foram apenas parcialmente implementadas. Manifestaram-se sobre o apelo a TJ, Ministério Público e SDG, todos convergentes no sentido do conhecimento, porém do não provimento da peça recursal. É o relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, digníssimo representante do Ministério Público de Contas, senhores funcionários e os demais presentes. Boa tarde. Eu venho aqui reforçar os argumentos da minha defesa com relação às tomadas de providência que a diretoria executiva do Instituto e a minha pessoa realizou no período em análise deste processo. Vamos diretamente ao ponto. O equilíbrio financeiro e atuarial, este item, decorre desde a criação do Instituto, ou seja, quando a aprovação da lei de criação do Instituto 2929, de 14 de janeiro de 98, ele já começou deficitário. Cerca de 200 aposentados, a Prefeitura passou a responsabilidade diretamente para o Instituto, sem, ao menos, ter feito um aporte inicial, ter dado carência e esses servidores inativos terem contribuído para com o Instituto. Então, esse problema ele tem vindo desde a criação, não foi algo que começou na minha gestão. Já em 2000, o superintendente da época, o senhor Edmilson Romano, ele já ajuizou uma ação de cobrança dessas contribuições e do aporte inicial, ação esta que já está em fase de execução. Em 2009, após vários ofícios administrativos, conseguimos o primeiro parcelamento das contribuições em atraso e parte do aporte. Em 2010, o IPREM entrou com uma nova ação judicial de cobrança, tudo comprovado neste expediente. E, como temos visto em vários processos desse digníssimo tribunal, a existência de déficit atuarial, ao déficit técnico, não é motivo de reprovação, de desaprovação das contas. O segundo item que ensejou a reprovação das contas e a aplicação de uma multa à minha pessoa é a implementação das recomendações do atuário. Nesse sentido, informo que o IPREM ele tomou todas as medidas necessárias dentro do seu alcance, tanto que obteve o CRP no exercício anterior, algo que o município estava sem CRP desde 2006.
né? Desde 2004, na verdade. E aí nós fizemos tudo o que eu podia fazer. Várias reuniões com o prefeito, medidas, ofícios, notificações, argumentos, reuniões, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Mas o órgão gestor ele não tem como obrigar o ente federativo a implementar as recomendações do atuário, mesmo porque as recomendações eles são para a prefeitura e não para o órgão gestor. E para que não se plane mais dúvida, o Ministério da Previdência passou a exigir, desde 2015, a assinatura do prefeito na nota técnica, quando nós vamos entregar o DRA ao Ministério da Previdência, para justamente ele não ter como alegar que não teve conhecimento. Porque, quando é feito o cálculo atuarial, a partir do momento que é colocado no Ministério da Previdência, é mandada uma cópia para a Prefeitura, para o órgão gestor e o Ministério. Então, não tem como o prefeito não estar ciente daquilo que é de responsabilidade dele. E o que me chama a atenção, que é a causa estranheza, é que a Corte aprova as contas da Prefeitura, que é o órgão responsável por estar implementando, só ele que tem o poder para estar fazendo as recomendações do atuário, né, para poder estar diminuindo o déficit, e não aprova as contas do Instituto e aprova as contas da Prefeitura, sendo que é ela que é a responsável. E, ainda por cima, me penalizando por um ato que eu não tenho responsabilidade, que eu não tenho como obrigar o prefeito a seguir o que está recomendado, né? Então, por isso que eu peço que reexaminem novamente esse processo, né, com um certo carinho, e que considere os meus argumentos para que as contas do Instituto elas sejam aprovadas, né, e a multa impetrada à minha pessoa seja retirada, né. Só isso. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. O tribunal agradece a participação de Vossa Excelência. A palavra do relator. Senhor presidente, Vossa Excelência permite que eu faça umas indagações? Perfeitamente, fique à vontade. Advogado? A senhora presidente, melhor dizendo. Vossa Excelência presidiu o Instituto em que período, além do exercício em exame? Eu estou desde 2006 no Instituto. A senhora ainda é a presidente? Ainda sou a superintendente. Qual é a condição de investidura na presidente desse órgão? Nomeação? Nomeação. Em comissão? Não. O Instituto, inclusive, um dos fiscais elogiaram a maneira como é escolhido o superintendente do Instituto de Previdência em Taguaritinga. É feita uma eleição para 9 conselheiros. Dos 9 conselheiros, é eleito... Votam servidores públicos? Os servidores públicos, ativos e inativos. Aí são escolhidos 3 nomes, normalmente são os mais 3 votados, e sobem para o prefeito estar escolhendo o superintendente. E, na verdade, algo que nós preservamos e que foi com muita luta que conseguimos mudar a parte da legislação do Instituto, foi para justamente não deixarmos ter interferências políticas dentro do Instituto. Porque lá, na verdade, tem que ser um órgão mais técnico e não político. Se não tivesse, não tinha esse atuário atrasado, né, doutora? Com certeza, porque foi criado de uma maneira totalmente errada. Ao longo da vida, o Instituto já emprestou para o município? Emprestou sim, Pronto. Que inclusive A história é sempre a mesma, né? Inclusive, eu era a conselheira fiscal, eu fui denunciar no Ministério Público, né, que não poderia estar fazendo esses empréstimos, e através disso é que, na minha gestão, que inclusive nós conseguimos aumentar o caixa, né, do IPREM, porque, quando eu assumi, apenas tinha 106.003 folhas de pagamento em atraso, e hoje o Instituto já tem 20 milhões, né, e 2 parcelamentos. Senhor presidente, eu vou refletir sobre tudo que foi aqui dito. Eu peço o retorno ao gabinete. Eu retiro de pauta. É regimental, a matéria fica adiada para avaliação futura. Obrigada. Retomamos a pauta. Eu vou relatar a partir do item 17. O 17 já cuida de um termo de convênio
entre a Prefeitura de Limeira e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia daquele município. A proposta de voto é de que se reconheça a regularidade do termo de convênio e as recomendações que estão descritas no relatório e também no voto que antecipei a Vossa Excelência. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Sete Barras contrata a Aviação Mina do Vale Transporte e Turismo para o transporte de alunos dos bairros rurais e urbanos. A matéria tem problemas. São inúmeras as falhas e são graves. Comprovação de boa situação financeira mediante apresentação do atestado de idoneidade firmado por entidade bancária. Destoa do quanto disposto no artigo 31 da Lei de Licitações. Também é desarrazoada imposição relativa à comprovação de capital social integralizado e registrado, posto que se determinou demonstração de montante igual ou superior a R$200 mil, equivalente a 12,17% do valor estimado do objeto. Exorbitante. Nesse enredo, exigência aos licitantes de certidão negativa de dívida ativa da União, restrição de visita técnica um único dia e índice de liquidez corrente igual ou superior a 1,50, também ajudaram a macular o certame. O voto é pela irregularidade, licitação, contrato e também dos instrumentos modificativos. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Luiz Antônio contrata tickets serviços e não licitou. Também inexistência de processo interno aberto para registro dos atos culminaram com a contratação direta, somente restou externado na resposta apresentada pelo responsável neste processo. Houve despesas, apesar do que informar que não houve despesa, houve sim. A vertente de contratação não se amoda à lei, tampouco a qualquer outro permissível capaz de afastar a instauração de prévio certame, em curto razões, pela irregularidade do contrato. Está em discussão e votação. Aprovado. Há um requerimento de adiamento firmado por Thaís Lucato dos Santos, advogada, para o item 20. Fica, portanto, adiada a matéria em homenagem ao requerimento da douta advogada. O item 20 voltará oportunamente. Aliás, volta na próxima sessão. A inclusão automática terá uma semana para vista e agregar o que desejar. Câmara Municipal de São Caetano do Sul, contas de exercício de 2013. A proposta de voto vai acompanhar a TJ, a Economia, pela regularidade com recomendações. Vossa Excelência tinha alguma dúvida com relação ao assunto? Estou Me chamou a atenção a questão do quadro de pessoal. Eu gostaria de pedir vista para analisar com mais cuidado a matéria. Fico contente. Vista a conselheira Cristiana vai nos ajudar a decidir. Contas da Câmara Municipal de Sebastianópolis do Sul, exercício 2014. Regularidade com recomendações, acompanhando o quanto foi agregado na instrução. Está em discussão e votação. Aprovado. Regularidade das contas também da Câmara Municipal de Serra Azul, com as recomendações que constam do relatório que antecipei. Contas do prefeito de Itapira, exercício 2014. A instrução é... todo mundo favorável. Menos Ministério Público, sempre bastante rigoroso. Ademais, a instrução é favorável, o voto vai acompanhar a corrente favorável e propõe a emissão de parecer com essa condição. Está em discussão e votação. Aprovado. Eu vou retirar o item 25, volta ao gabinete para reestudar. Se Vossas Excelências permitem, relato 26. São as contas do prefeito de Bom Sucesso de Itararé. A TJ favorável, Ministério Público contrário. Proposta acompanha a TJ, com recomendações e determinações que consta do voto que antecipei. Em discussão e votação, aprovado. Embargos de declaração de Francisco Pereira de Souza, prefeito do município de Ipoá, matéria contratual, que eu conheço em preliminar. Vossas Excelências me acompanham, e a ideia é rediscutir o mérito, rejeito os embargos. Está em discussão e votação, aprovado. Apartado das contas da Prefeitura de Marabá Paulista, acúmulo ilegal de cargos. Eu proponho um provimento parcial para afastar a determinação de restituição dos valores recebidos a título de remuneração pelo exercício do cargo de chefe da Procuradoria Jurídica de Marabá Paulista e cancelamento da multa. Mantém-se, todavia, os demais termos da sentença, que apontou a irregularidade da
acumulação. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Maria Ruth Banhoser, ex-prefeita de Itapevi, matéria de admissão de pessoal. Proposta de provimento parcial para que seja providenciada, na forma do artigo 2º, inciso 5º da Lei Complementar 709, o registro da admissão de Arthur Silva de Mesquita. No mais, se confirma o decreto denegatório de assentamento da contratação dos servidores, em que não restou superada a mácula atinente ao impróprio acúmulo de cargos públicos. Está em discussão e votação. Aprovado. Peço licença para retirar o item 30, volta ao gabinete. Relato 31, Prefeitura Municipal, Prefeitura de Presidente Venceslau, num contrato com LDCO, Projetos de Arquitetura Limitada. Ausência de pesquisa de preços. Edital e contrato passam manifestamente ao largo de identificar o objeto que efetivamente se pretendia, a conta do até agora verificado e trazido ao conhecimento, hipótese de conferir a contratação, tratamento e prestação de serviços continuados, emprestando ao caso a possibilidade de prorrogação remunerada, totalmente sem lastro em justificativas plausíveis. Em curto razões, meu voto conhece do recurso e lhe nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Saíde Ibrahim Salé, prefeito municipal de Barrinha Época, prestação de contas e repasses públicos ao terceiro setor. Não existe na peça apresentada elementos que autorizem a concretização da reforma. As razões constantes do apelo defendem basicamente irregularidade da subvenção com base nas vantagens econômicas obtidas em relação à execução direta do objeto. Não esclarece ou apresenta papéis que poderiam sanar vícios que ensejaram o julgamento contrário à regularidade. Conheço, nego provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Arceu Batista, ex-prefeito de Canitar, no contrato com Imperial Turismo. Eu proponho provimento parcial apenas para que seja reduzido o montante da sanção pecuniária, que proponho, no caso, 160 UFESP. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Eduardo Souza César, ex-prefeito de Ubatuba, prestação de contas, recurso repassado à Associação Pais e Mestres. Aqui também repasse de dinheiro à associação para contratar pessoal. Não existe fundamento para reparar a sentença, nego o provimento, mantenho a decisão de desaprovação e, bem assim, a multa, que é aplicada ao responsável Eduardo Souza César. Está em discussão e votação. Aprovado. Por derradeiro, item 35, recurso de Gregório Rodrigues Pontes Magro, prefeito de Pirapora de Bom Jesus, matéria de admissão pessoal. A razão está como SDG, reiterada a contratação temporária das mesmas pessoas para as mesmas funções, afasta o caráter transitório. Nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Voto relator. Conselheiro, eminente conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Para o item 36, que é dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de Santos e a Prodesan, com a instrução, voto pela regularidade. Discussão e votação. Aprovado. 37, termos de aditamento a contrato da Prefeitura de São Bernardo do Campo com a Fundação do ABC, prestação de serviço no âmbito da rede de saúde do município, além dos termos contrato de gestão. Perdoem, Vossas Excelências. A instrução dividiu-se e eu vou acompanhar SDG pela irregularidade. Tivemos um instrumento celebrado em 24/6/2009 com um objeto contratual genérico, fomentar e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde em caráter complementar. O objeto foi seccionado e naquilo que denominaram como termos aditivos, mas, na verdade, são objetos seccionados para execução desta conceituação genérica. E não havia nada de genérico nisso. A partir daí, urgência e emergência, vigilância e saúde, atenção especializada, atenção básica, apoio gerencial, despesas de mais de R$14.838.000. Aditamentos, aí sim, tecnicamente bem denominados, prorrogaram para 12 meses o prazo de desenvolvimento das tarefas e as despesas passaram para 46 milhões. Também incluiu-se farmácia popular, por mais 12 meses, ao preço de 62 mil.
7 meses de assinatura dos primeiros pactos adicionais, vieram à luz outros 4 termos. As despesas, a partir daí, passaram para 93 milhões. Então, vejam, Vossas Excelências, que num período relativamente curto de tempo, seja o conteúdo, seja as despesas, tiveram aumentos realmente expressivos, sem qualquer explicação plausível para tanto. Só no item prestação de serviços de urgência e emergência, cujas despesas estavam inicialmente fixadas em 13 milhões, passaram em 12 meses para 22 milhões e 900 mil. Não houve estimativa de impacto orçamentário, somente elaborada a posteriori da assinatura da avença. Juridicamente, se cuidou de inexigibilidade de licitação, quando aqui o caso é de dispensa de licitação, porém com convocação pública de organizações sociais, o que não aconteceu. Houve uma total confusão entre matriz e filial para execução do objeto, e eu realço aqui que a verdadeira contratada, que era no caso era a matriz, tinha como principal atividade econômica o atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência, que foi um dos itens mais carregados de despesa nesse caso. Eu voto pela irregularidade da matéria. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. 38, dispensa de licitação, contrato de gestão, termo de rescisão contratual, Prefeitura de Iporanga com o Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP. Assistência Área de Saúde. Esse Centro de Apoio aos Desempregados, ele volta e meia, é lembrado aqui pela Prefeitura de Iporanga. Está crescendo também. E como disse Vossa Excelência uma vez, senhor presidente, deve ser para empregar as pessoas que existe o Centro de Apoio aos Desempregados. Eu não esqueci dessa menção. E aqui, no caso, foi pura e simples contratação de mão de obra, até contra o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, que disse que um contrato dessa natureza não se prestaria para tanto. Houve cobrança de taxa de administração, a avença de resto durou apenas 48 dias, tal era a precariedade da sua estrutura jurídica. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESP ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. 39, convênio Prefeitura São José dos Campos com o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Hospital Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo. Procedimentos ambulatoriais e hospitalares, o objeto, a instrução, a exceção de ATJ, é pela irregularidade. E, efetivamente, a matéria não pode ser aprovada. O convênio previu realização de obra a ser incorporada ao patrimônio particular da conveniada, cujo custo deveria ser suportado quase que exclusivamente pelo erário, sem demonstrar o interesse público envolvido e a efetiva vantajosidade de tal investimento. Também me parece que a aventada alteração posterior noticiada pela Prefeitura apenas se referiu à forma de repasse para a entidade, subsistindo, no entanto, a intenção da edificação de obra e sua incorporação ao patrimônio da beneficiária. Aqui também houve aquela confusão entre matriz e filial, que só fica bem em samba-canção. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 40, essa só para os iniciados, né, doutora Cristiana? Só para os mais velhos, essa. Jamelão, exatamente. Mais velhos, o doutor Edgar, eu e o doutor Sérgio só, né? Aí ninguém. Termo de parceria de distrato, Prefeitura de Osasco com o Instituto Aqua. A instrução é pela irregularidade. O objeto da parceria é prospecção de dados para elaboração, encaminhamento e acompanhamento da execução de projeto de reestruturação da saúde. Um belo nome para contratação de pessoal, na grande maioria da sua execução. São programas de governo que se afastam de caráter complementar da parceria. A avença já foi estabelecida dentro da vigência da Lei 11.350, que determinava a promoção de processo seletivo para a contratação de agentes da saúde. Também aqui foi firmado com filial do Instituto Aqua, quando tudo estava amarrado na matriz.
houve pagamento de taxa de administração. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFES ao responsável, autos ao Ministério Público. Em discussão e votação, aprovado. 41, termo de parceria de distrato, Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, com o Instituto Sorrindo para a Vida. Programas de saúde. Aqua, Cadesp, Sorrindo para a Vida. Os nossos clientes são recorrentes. Restou evidenciado que as partes, embora tenham convencionado a prestação de serviços visando desenvolvimento técnico e operacional dos profissionais da saúde, os objetos são sempre muito bonitos na sua concepção teórica, na sua denominação. Na verdade, houve a contratação de mão de obra e muito desencontrada, a prefeitura não tinha dinheiro para pagar, até boletim de ocorrência foi firmado pelo presidente do Instituto Sorrindo para a Vida, para ver se conseguia receber alguma coisa. Então, era aquele princípio vampeta, um finge que faz e o outro finge que paga. Pela irregularidade, 200 UFES ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Isso tudo, Voto por favor, relator. a taquigrafia, lógico que apaga. Né? 42. Dispensa de licitação por emergência, contrato, acompanhamento de execução contratual, Departamento de Água e Esgoto de Araraquara com ESTRE, SPI Ambiental. Serviços de limpeza pública, o objeto. A instrução é pela irregularidade. E eu vou discordar da instrução, senhores conselheiros, e justifico. A Lei Municipal 8306 de 2014 transferiu da Prefeitura de Araraquara para o Departamento de Água e Esgoto as atribuições relativas à coleta de resíduos sólidos domiciliares, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde e limpeza das vias públicas. Foi publicado em 11 de setembro de 2014. Em 16 de novembro de 2014, ou seja, 2 meses depois, o DAE lançou à praça um edital de concorrência, fixando para o dia 19 de dezembro a abertura das propostas, a qual, entretanto, acabou suspensa por esse tribunal em sede de exame prévio de edital. A decisão que suspendeu liminarmente a licitação foi exarada pelo eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini em 17 de dezembro de 2014 e comunicada ao órgão licitante na mesma data, 17 de dezembro de 2014. Devido ao recesso de final de ano, a apreciação do mérito da matéria pelo tribunal ocorreu apenas em 11 de fevereiro de 2015, julgando parcialmente procedente a representação e determinando a correção somente da exigência de idade máxima da frota, 2 anos de caminhões e veículos, demonstrando que o edital, e aqui me parece a parte principal, a emergência fabricada, a emergência que é imputável à incúria do administrador, o seu pouco cuidado no manejo de um procedimento licitatório, que acaba desaguando na necessidade de contratações emergenciais, aqui, não obstante existissem várias impugnações contra o edital, nenhuma delas foi acolhida, à exceção desta, da idade da frota. O que, sinceramente, me parece muito pouco para caracterizar um edital vicioso, um edital pouco cuidadoso, um edital que merecesse uma condenação tão extensa que atingiria uma contratação emergencial decorrente da sua suspensão. Então, por essa razão, eu entendo que a matéria comporta aprovação, especialmente também porque não há nos autos nenhuma impugnação quanto aos valores praticados. E assim segue o meu voto. Muito bem. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovada. 43 e 44, em conjunto, Câmaras Municipais de Apiaí e Tatuí, 2014, com a instrução pela regularidade. Em discussão e votação, 43 e 44, em votação, aprovado. 45, Câmara de Promissão, exercício 2012. Aqui temos problemas no quadro de pessoal. De todos os cargos ocupados, 9 são em comissão, 2 efetivos, o que já havia sido criticado em decisões anteriores, conhecidas a tempo e hora pela administração da edilidade de promissão no exercício 2012. As atribuições também não estão de acordo com a Constituição, e eu agrego
pontos do conjunto da obra que, diante dessas circunstâncias, me parece devam ser levados em desfavor do administrador, pela irregularidade. Em discussão e votação. Aprovado. Câmara de Guarulhos, contas de 2013. Também aqui problemas no cargo de pessoal, do tamanho de Guarulhos, né? 3.622 cargos na Câmara Municipal de Guarulhos. 517 efetivos, 3.105 em comissão. Preenchidos 196 efetivos, 562 em comissão. Desde 2006, com recomendações a esse respeito. E eu ressalto que a matéria já foi, inclusive, levada ao Poder Judiciário com decisões desfavoráveis à Câmara Municipal de Guarulhos, pela irregularidade. Em discussão e votação. Aprovado. 47, Prefeitura de Gavião Peixoto, 2014, com instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão e votação. Aprovado. 48, recurso contra a decisão que julgou irregulares repasses da Prefeitura de Santa Isabel ao Santa Isabel Esporte Clube, em 2007. Esse prefeito recorre, a instrução é desfavorável, conheço em preliminar. Conhecido. Ausência de plano de trabalho, sem estipulação de metas qualitativas ou quantitativas, nem custos que pudessem ser aferíveis. Nego o provimento com a instrução. Em discussão, em votação. Aprovado. 49, recurso ordinário contra a sentença que negou registro a admissões de pessoal da Prefeitura de Guarulhos no exercício de 2010. A instrução é dividida. Conheça em preliminar. Conhecido. Aqui, senhores conselheiros, me louvo no relatório e voto encaminhado a vossas excelências para repartir o julgamento do recurso, dizendo serem passíveis de registro aqueles cargos e os servidores, as admissões dos servidores arrolados no voto, na página 6, já que o acúmulo era regular, posto que os vínculos empregatícios anteriores tinham se encerrado antes da posse no cargo, ora em exame. Um segundo lote, houve, para algumas servidoras, exonerações dos cargos que gerariam os acúmulos. E para um terceiro lote, nenhuma das duas situações é passível de constatação, o que me leva a votar pelo provimento parcial apenas. Em discussão, em votação. Aprovado. 50, recurso do 3 de Maio Futebol Clube, do ex-prefeito de Brotas, contra a decisão de irregularidade e prestação de contas de repasses da Prefeitura àquele clube, no exercício de 2012. A instrução é divergente. Conheço em preliminar. Conhecido. O tribunal já tem entendido possível subvenção para incentivo e promoção de práticas esportivas, proporcionando a integração de comunidades de menor poder aquisitivo à sociedade. Não foi apontada qualquer ocorrência de desvio de finalidade ou de malversação dos recursos, firmando-se a decisão apenas em impropriedades relacionadas a aspectos formais passíveis de serem relevados. Eu dou provimento. Em discussão e votação. Aprovado. 51, recurso contra a decisão que julgou irregulares convite e nota de empenho da Prefeitura de Pitangueiras, elaboração de projetos técnicos para ampliação de creches, o objeto. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Toda a argumentação aqui está estribada de que lá no foro de Pitangueiras, o Ministério Público local ajuizou uma ação civil pública de improbidade contra o prefeito por essa contratação aqui, e ela foi julgada improcedente. Então o prefeito falou, olha, eu tenho uma ação julgada improcedente, não pratiquei nenhum ato de improbidade, como o tribunal pode julgar irregular o ato que eu pratiquei? E o tribunal pode julgar irregular o ato, porque o não reconhecimento da improbidade não significa que a conduta administrativa tenha observado todos os detalhes da lei, apenas ela não foi improbar, o que é uma circunstância que me parece distinta. Aqui nós reconhecemos duas ordens de problemas. Primeiro, quanto à descrição do objeto, o edital remete a 2 anexos informações relativas às especificações e condições do ajuste. Se nós vamos consultar os anexos, não tem nada quanto a isso. Num segundo momento, o preço contratado não está comprovado como compatível com o de mercado. Ora, isso me leva
a entender que a matéria de fundo permanece irregular, porém, já que na instância judicial se reconheceu que não houve nenhuma conduta dolosa ou gravemente culposa que implicasse ato de improbidade, eu cancelo a multa. Em discussão e votação, aprovado. 52, recurso contra a sentença que julgou irregulares as contas... Não. Não é o que eu tirei. O que eu tirei está tirado. Aqui é o Departamento de Água e Esgoto de São Caetano, exercício de 2011. Não provimento à instrução, conheço em preliminar. Conhecido. Excesso de cargos em comissão, de há muito verberados pelo tribunal. Diz o departamento que os extinguiu e que, junto com a peça recursal, assim comprovava o que não aconteceu. Horas extras que estão também sendo criticadas por esta Corte desde o exercício de 2006, nego provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 54, recurso à Prefeitura de Oscar Bressani contra a sentença que negou o registro ato de admissão por tempo determinado de 2011. Unanimidade pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, quem trabalhou em Oscar Bressani tinha uma vantagem imensa, seja pelo tempo de serviço, seja pela transformação disso em títulos que davam vantagem sobre outros candidatos. Temos até, e o voto colaciona, decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que tais medidas discrepam do princípio da razoabilidade. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 55, recurso contra negativa de registro de admissão de pessoal de 2011 da Prefeitura de Tupi Paulista. Aqui, ao contrário, a convergência no sentido do provimento, à exceção do douto Ministério Público. Conheço em preliminar. Conhecido. Temos uma situação interessante. São admissões na área de serviços de saúde, daqueles programas, e a emenda constitucional 51/2006, ela suporta, a meu juízo, os atos praticados e enseja o registro, porque o processo seletivo existiu, mas ele foi feito pela Santa Casa. E depois a Prefeitura absorveu esse processo seletivo exatamente nos termos do permissivo da emenda. Então, nesse sentido, não me parece que a matéria comporte um julgamento desfavorável. Com a parcela da instrução que assim entendeu, eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 56, recurso contra negativa de registro também, aqui da Prefeitura de Severínia. Também dividida a instrução. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, igualmente, eu vou dar provimento, senhor presidente, já que na área da saúde foram 2 admissões feitas de acordo com a legislação então em vigor, essencialidade dos serviços, a boa-fé dos admitidos, e quanto à área de educação, as nomeações se deram em função de afastamento de professores titulares, e foram todas enumeradas e comprovadas quando do recurso ordinário. Houve processo seletivo, não houve impugnação dos resultados, eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 57, recurso da Prefeitura de Pirajuí e do Instituto de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista, GEPROM, também bastante presente nas nossas sessões, o ano é 2011. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. O plenário acompanha. Recursos destinados ao pagamento de pessoal, e o GEPROM tem uma característica que em tantos processos já foi condenada, aqui inclusive transcrevo o voto da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, nesse sentido, de ter um caixa único. A taxa de administração isolada ela já é complicada, num caixa único de todos os contratos é impossível de ser aceita. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 58, recurso contra a sentença que julgou procedente de representação, Câmara Municipal de Barueri, apontou irregularidades em contratação de serviços de portaria, limpeza e conservação. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. O plenário também conhece. Qualificação técnica em afronta à súmula 24 e ensejadora de, em 5 propostas, 4 desclassificações.
exatamente as 4 de menor preço. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, recurso contra sentença que julgou irregulares pregão presencial e contrato da Prefeitura de Taquarituba, aquisição de um aparelho endoscópico, o objeto. Não provimento à instrução. Conheço. Conhecido. Uma pesquisa de preços daquelas meio inexplicáveis, consultando uma empresa de Goiânia. É realmente difícil. E quando se pede para comprovar, traz um equipamento similar adquirido pela Prefeitura de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e outro de uma prefeitura 2 anos depois dessa aquisição. Enfim, encurtando razões, nego o provimento. É abrangente esse município, né? Em discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, relato item 60, em exame concorrência e contrato celebrado pela Prefeitura de Peruíbe. A TJ e MPC se manifestaram pela irregularidade. Aqui ficaram patenteadas impropriedades. Utilização de uma única fonte para elaboração do orçamento básico, prestação de garantia em data anterior da fixada para visita técnica e da formulação das propostas, houve modificação no projeto sem que contasse com nova divulgação do edital. Encurto razões e acolho manifestações de ATJ e MPC e voto pela irregularidade da concorrência do contrato com aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 300 UFESPs. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Eu solicito à Secretaria que registre o meu impedimento na matéria. Item 61, nós temos aqui 4 termos aditivos referentes a contrato celebrado pela Prefeitura de Louveira. A licitação e o contrato já foram julgados irregulares por essa casa. Face ao princípio da acessoriedade, julgo, voto pela irregularidade dos termos aditivos apreciados. Em discussão e votação, aprovado. 62, contrato celebrado precedido de dispensa de licitação celebrado entre a Prefeitura, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Santos e Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos. A Unidade Regional 20, a Fiscalização de Santos, informou que as contratações anteriores firmadas entre a Executiva e a Prodesan foram consideradas regulares por essa Corte. A TJ também se manifestou pela regularidade. Aqui eu encaminhei previamente o relatório, voto, acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 63, contas da Câmara Municipal de Flora Rica, relativas ao exercício de 2011. Aqui verificada a extrapolação do limite constitucional de despesa do Legislativo em afronta ao 29A da Constituição Federal. As despesas da Câmara corresponderam a 7,27% da Receita. Também gastos com combustíveis que não possuem elementos mínimos aptos a comprovar que os deslocamentos atenderam o interesse público. Tal impropriedade, os gastos com os combustíveis, já foi advertida à Câmara desde as contas de 2007, razão pelo qual considero que corrobora o juízo negativo dos presentes demonstrativos. Agrava também a situação das contas, como bem disse a SDG, a excessiva e não comprovada e injustificada aquisição de cartuchos. Face ao exposto, o meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Flora Rica, relativa ao exercício de 2011. Em discussão e votação, aprovado. Contas de Nova Lusitânia, relativas ao exercício de 2012, a TJ, no aspecto jurídico, MPC e SDG se manifestaram no sentido da irregularidade da matéria, uma vez que a revisão geral anual concedida aos agentes políticos se deu em percentual diferente daquele concedido aos servidores públicos, contrariando o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Eu acompanho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da conta municipal de Nova Lusitânia, exercício de 2012, condenando o responsável a ressarcir o erário municipal a diferença paga maior aos agentes políticos, decorrente da aplicação de índice superior ao ato praticado. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. 65, embargo de declaração oposto pelo ex-prefeito do município de Amparo quanto ao acordo que negou o provimento a recurso ordinário. SDG pela rejeição, em preliminar conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito da decisão combatida não apresenta omissão alegada, meu voto é pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado.
66 também se trata de embargos de declaração opostos agora pelo presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, contra a decisão que julgou irregulares contas anuais exercício de 2012. Em preliminar, conheço dos embargos. No mérito, considerando que os argumentos do embargante não procedem, rejeito os embargos. Em discussão e votação, aprovado. 67, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Sudimenute contra a sentença que julgou ilegal ato de admissão e prorrogação de pessoal. SDG pelo não provimento e preliminar, recursos em termos dele conheço. Plenário também. No caso aqui, a admissão por tempo determinado, ocorrida em 2006, se deu sem processo seletivo e com prorrogações que caracterizam a necessidade permanente das funções. Nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 68, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito e pela Prefeitura de Salto contra a sentença que julgou irregulares, tomada de preço, contrato e termo aditivo. SDG se manifestou pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Plenário também conhece. No mérito, confirmadas falhas, ausência de orçamento detalhado, modalidade de licitação aplicável seria concorrência e não tomada de preço, e não observância à súmula 30 dessa Corte. Acompanho o SDG e voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 69, recurso ordinário interposto pelo senhor Paulo César Neme, ex-prefeito municipal de Lorena, contra a sentença que negou o registro dos atos de admissão de pessoal. SDG pelo não provimento e preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, continua ausentes justificativas que discriminem quais situações emergenciais ou imprevisíveis que aconteceram a ponto de inviabilizar a realização de concurso público para o provimento efetivo. No mais, o critério de utilização utilizado foi somente... critério de avaliação foi somente avaliação de títulos. Nessa conformidade, eu acompanho a manifestação de SDG e meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 70, recurso ordinário interposto pela ex-prefeita do município de Cruzeiro contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão. Aqui, tanto MPC como SDG pelo não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Siga. Aqui, no exame do quadro de pessoal da municipalidade, resta evidente a hipótese de exigir a realização de concurso público para o preenchimento de vagas de professor. Em alguns casos, como, por exemplo, professor PEB 1, existia 105 vagas a serem providas por efetivos, e não justificando a contratação temporária para 98 cargos, nesse caso. Também o processo seletivo utilizado, existem falhas condenadas por essa Corte, como a ausência de critérios mínimos para aprovação, vigência de contrato acima do prazo legal. Tudo isso, feito isso, essas ponderações, eu acompanho o Ministério Público de Contas, SDG, e voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 71, recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Carlos da Silva, ex-prefeito de Cássia dos Coqueiros, à época, contra a sentença que julgou legais alguns atos de admissão de pessoal e ilegal admissão para o cargo de advogado. Aqui, eu vou contar para o senhor. A decisão recorrida determinou a negativa de registro do ato de admissão para o cargo de advogado, levando-se em conta que a contratação do ex-prefeito para o referido cargo em concurso público realizado na sua gestão, no qual o mesmo sagrou-se aprovado e admitido. MPC e SDG pelo não provimento, eu conheço do recurso. No mérito, o pleito não comporta provimento, a admissão do ex-prefeito para o cargo de advogado da Prefeitura em concurso realizado na sua gestão, no qual o mesmo é aprovado e admitido, é nítida afronta aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade. Acompanho MPC e SDG e voto provimento ao recurso. Interessante. Ele foi o primeiro classificado? Primeiro classificado. Só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga. Continua em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário interposto pela Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, FITO, contra a sentença que julgou ilegais a admissão realizada pela Fundação durante o exercício de 2011. MPC e SDG pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido.
No mérito, foram realizadas contratações temporárias sem processo seletivo objetivo, somente entrevistas e currículos. E aqui essas contratações temporárias acontecem de forma reiterada. Acompanho o MPC e STG e nego provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 73, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Rio das Pedras contra a sentença que julgou irregular prestação de contas. SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto encaminhados a Vossas Excelências, constatei que, mesmo nessa fase processual, a situação não foi regularizada, uma vez que não foi apresentada documentação hábil a comprovar que os recursos repassados à entidade no valor de R$ 6.385,94 foram aplicados à finalidade que se destina. Tampouco foi apresentado o comprovante de recolhimento desse valor. Acompanho o SDG e voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 74, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Torre de Pedra contra a sentença que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato intermediado pelo Banco Nossa Caixa visando a prestação de serviço de administração de cartões Visa Vale. MPC pelo não provimento, em preliminar recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais apresentadas não justificam a hipótese de dispensa de licitação adotada com base no artigo 24, inciso 2 da Lei 8.666. Digo isso porque o valor da contratação corresponde a R$ 84.200. Nesse contexto, eu vou votar pelo provimento parcial do recurso interposto pelo ex-prefeito de Torre de Pedra para o fim de cancelar a multa que lhe foi imposta, mantendo-se no mais a sentença pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário interposto com sentença que julgou irregular convite e contrato firmado pela Prefeitura de Alto Alegre. O ajuste teve por objeto a contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria administrativa e previdenciária na realização de cálculos e propositura de processo administrativo, com o objetivo de viabilizar a recuperação de valores recolhidos indevidamente em encargos da Receita Federal, a título de contribuições previdenciárias nos últimos 5 anos. SDG manifestou-se pelo não provimento, afastando-se das razões de decidir a questão referente à falta de comprovação da compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as pesquisas de preço acostadas aos autos demonstram que os preços ajustados encontravam-se compatíveis com aqueles praticados no mercado. Assim, na companhia da STG, entendo que a falha notada na decisão recorrida a esse respeito pode ser afastada. Superada essa questão, vejo que a matéria permanece irregular, pois, ao contrário do sustentado pela recorrente, a contratação em exame se assemelha às contratações de prestação de serviços de revisão dos DIPANs, que é condenada por essa Corte, conforme a súmula 13. Assim, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, o meu voto é pelo provimento parcial, apenas para reduzir a multa para 160 UFESPs. Está em discussão e votação, aprovado. Eu noto que, para se defender, ele acabou entregando os outros aqui. Andradina, Ben de Abreu, Cafelândia fizeram contratos semelhantes. Exatamente. Está em discussão e votação, aprovado. 76 e 77, eu relato em conjunto prestações de conta de recursos repassados a APMs pela Prefeitura Municipal de Osasco. SDG pelo não provimento, em preliminar conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, na esteira dos votos encaminhados previamente a Vossa Excelência, o meu voto no sentido do provimento parcial dos apelos. No item 76, para afastar da sentença recorrida a determinação de devolução da importância de R$ 2.648, referente a gastos com custeio e tarifas bancárias, considerando regular a sua aplicação, permanecendo decisório combatido no tocante a irregularidade de R$ 1.611,35. E nessas condições, também eu reabilito a entidade beneficiária ao recebimento de novos repasses, conforme jurisprudência juntada aos autos. E o item 77, também na mesma linha, julgo regular a comprovação de R$ 3.397 e irregular a comprovação de R$ 4.616. E como voto? Em discussão e votação, provimento parcial. Provimento parcial.
Em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora. Continua com a palavra. 78, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Cajamar, pleiteando a reforma da sentença que julgou irregulares atos de admissão temporária. MPC pelo não provimento, a instrução dividida. E SDG pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos dele O conheço. plenário também conhece. No mérito, no caso concreto, eu filio o meu entendimento externado pela SDG, no sentido de que as razões recursais comportam provimento. Isso porque as alegações evidenciam que as contratações temporárias para a função de médico decorreram de situações emergenciais. Logo, as administrações encontravam fundamento na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9, e na Lei Municipal, artigo 6º. Ademais, como bem registrou o STG, pelos documentos juntados, a Prefeitura realizou o concurso nos exercícios de 2009 a 2013. Feitas essas considerações, o meu voto é pelo provimento do recurso, a fim de considerar regulares as contratações, com consequente registro e o cancelamento da multa. Pelo provimento, eu voto. Está em discussão e votação. Aprovado. E, por último, item 79, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal no exercício de 2011. Também aqui, MPC pelo não provimento, STG pelo provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, após exame dos documentos pertinentes e esclarecimentos prestados pela recorrente, eu também acompanho a manifestação da STG no sentido de acolhimento do apelo. As contratações temporárias foram precedidas de certame, observando-se, quanto à maioria das funções, que a origem providenciou posteriormente concurso público para o provimento dos cargos efetivos. Eu constato ainda que as admissões da espécie, realizada pela Prefeitura de Sorocaba, receberam juízo de regularidade no TC 31.134.026.10. Nesse sentido, eu adoto o mesmo posicionamento e voto pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação. Aprovado. Esgotada a matéria constitucional do dia, indago ao eminente procurador de contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, se deseja a vista de algum processo. Senhor presidente, o Ministério Público deseja intimação pessoal do item número 42. 42. Obrigado. 2. 42. A Secretaria providenciará vista e remessa do processo ao Ministério Público. A palavra dos conselheiros está em discussão e nada mais em discussão. Está encerrada a sessão.